Boa noite, meus amigos. Bom, primeiro eu começo essa live falando que eu errei o tema do estudo. O estudo 2 não é a origem do mal, e sim o estudo 3 é a origem do mal. Então eu pulei um estudo sem querer, tá? Então no próximo estudo, sim, vai ser a origem do mal, da onde o mal surgiu. Foi Deus que criou o mal, não foi? E a gente vai estudar isso na Bíblia. Então, nós vamos para o estudo de hoje, que é a beleza da criação divina. Então, como eu falei na live anterior, a Bíblia nos mostra qual a nossa história, da onde a gente veio e para onde a gente vai. Então, vamos começar esse estudo com uma breve oração para Deus abençoar esse estudo e que Deus ilumine as nossas mentes, nos dando sabedoria. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o teu nome, hoje e sempre. Em primeiro lugar, te agradeço pelo dia de hoje, por meios da internet. A gente vem até aqui para levar a tua palavra, explanar um pouco do que a gente sabe. E pedimos em nome de Jesus a tua companhia, que teu Santo Espírito esteja com com todas as pessoas que assistirem essa live, que o teu Santo Espírito possa abençoar, possa não, né? Ele pode tudo, mas que o Senhor abençoe cada pessoa que assistir, dando muita sabedoria, para mim também, e que seja muito abençoado. Em nome de Jesus, amém. Ok, vamos começar o estudo de hoje então. A beleza da criação divina. Tudo que existe na natureza expressa ordem, né? A gente pode ver que a natureza, sem a mão do homem, é toda ordenada, ela tem uma ordem, né? Uma beleza, uma exatidão, uma adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o que mais? A beleza das frutas, né? As abelhinhas fazendo aquelas danças lindas delas, né? As formiguinhas que trabalham no verão e descansam no inverno. O funcionamento do corpo humano, né? E outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Então, teria como... agora não tem um relógio, mas esse telefone que está aqui na minha frente, por exemplo, ele ser criado sem uma pessoa ter criado ele ter surgido do nada? É assim que muitas pessoas acreditam, né? Que o mundo foi criado do nada. Mas quem acredita na palavra de Deus aceita outra história, que é a verdade. Como era a terra antes de ser criada? Então, consegue imaginar como seria a terra antes dela ser criada por Deus? A Bíblia afirma em Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Lembrem que Gênesis é o primeiro livro da Bíblia no Antigo Testamento. Então, Gênesis, no capítulo 1, vocês lembram quem assistiu a live anterior? O número 1, que eu falo aqui, capítulo 1, é sempre um número grandão na Bíblia. É esse número aqui, ó. Cadê? Oxi. Aqui, ó. Ó, número 1, só que aqui tá ao contrário, né? Então, esses números grandões, eles são os capítulos. E os números bem pequenininhos, ó, os números bem pequenininhos, eles são os versículos. Então, a gente vai ler em Gênesis 1, versículo 2, como a terra era antes de ser criada. Gênesis 1, capítulo 2. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Então, já vemos que a terra não tinha uma forma exata como tem hoje e ela era vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, então a terra era escura. E o Espírito de Deus,
que é o Espírito de Deus? Mais pra frente a gente vai estudar sobre a Trindade, mas sabemos que tem Deus Pai, Jesus, né? E o Espírito Santo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, a gente viu aqui no 2º versículo do capítulo 1 de Gênesis que a terra era sem forma, ela era vazia e ela era escura. Ela era um grande abismo, ela era escura. Como foi formado o universo? O que foi formado como foi formado o que está em volta da terra? Então, a gente vai ler em Hebreus. Hebreus é no Novo Testamento. Lembram do truquezinho que eu falei para vocês, ó? Fecha a Bíblia. Mateus Silva, boa noite, Mateus. Pega a tua Bíblia, tá? Vamos estudar. Pega a Bíblia. Então, a gente pega aqui, ó, fecha a Bíblia, abre e aqui aparece os nomezinhos, ó, dos livros. Aí a gente vai achar Hebreus. Hebreus tá no Novo Testamento, né? Eu não tô errado. Deixa eu ver aqui. Foi Paulo que escreveu, não foi? Ai, gente, será? O Hebreus é lá na frente, eu tô confundindo tudo. Aqui não, Hebreus sim, tá tudo certo. Hebreus aqui no Novo Testamento, lá pro final da Bíblia. Tá? Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Como o universo foi formado? Hebreus capítulo 11, então vamos lá no número grande, número 11, versículo 3. Pela fé, então, primeiramente, para acreditar o que está aqui na Bíblia, a gente tem que ter fé que isso é verdade. Segundo, estudar a Bíblia de uma forma historicista, ou seja, desde o início, seguindo a história e pesquisando realmente que tudo que aconteceu aqui realmente aconteceu. Então, tem muitos historiadores bíblicos. Um que eu recomendo vocês assistirem os vídeos dele, que é maravilhoso, é o doutor, professor, teólogo e pastor Rodrigo Silva, né? Que ele comprova a Bíblia pela história. E paleontólogo. É uma coisa assim, ele escava lá os negócios lá e acha os negócios lá, tá? Eu não sei o nome. Mas vamos lá. Pro versículo. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Ou seja, Deus falava e as coisas aconteciam. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Ou seja, Deus não pegou algo e transformou, como nós homens fazemos com as coisas. Deus cria as coisas do nada. Então, pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Agora, essa é uma resposta, né? Como foi formado o universo. Agora, na mesma pergunta, a gente vai abrir em Salmos. Salmos geralmente é assim, a gente tá com a Bíblia fechada, aí a gente abre, ó, caiu em Salmos, tá? Então, geralmente, Salmos tá no meio da Bíblia, tá? Geralmente não, fica no meio da Bíblia, mas geralmente tu consegue abrir diretamente em Salmos, mas nem sempre. Às vezes cai em Provérbios, por aí. Salmos 33. Então, a gente vai achar o número grandão 33. Aqui, achei, 33. O título é Louvor ao Criador e Preservador. Versículo 6, primeiro. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e, pelo sopro de sua boca, o exército deles. Agora o versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então, o universo, ele foi criado mediante a palavra, o verbo de Deus. E ele falou e tudo se fez, ordenou e tudo passou a existir. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, né? Êxodo 20, versículo 11. Agora, a próxima pergunta.
Oi, irmão Matheus. Sim, sou adventista, sétimo dia. Eu tenho a outra live do primeiro estudo, tá bom? Essa é a segunda live do segundo estudo e eu deixo todas gravadas aqui no meu Facebook. Então, tu pode assistir tranquilamente, que vai ficar gravado aqui. E sim, esse curso que eu tô dando aqui vale sim para um curso bíblico, para quem sabe tu te acertar aí com Deus, tá bom? Então pode sim fazer todo o estudo aqui comigo, que tá valendo, tá bom? Então hoje a gente recém tá no segundo estudo, tá, Matheus? Então toda terça-feira, toda terça, às 8 da noite eu vou estar aqui. Mas caso tu não consiga estar aqui esse horário, é só tu abrir meu Facebook ali, que vai ter a live gravada, tá bom? Então vamos continuar. E tá na hora de voltar mesmo, hein, Matheus? O fim tá chegando, tá chegando. Glória a Deus, Jesus tá voltando. Vamos lá. Número 3. Quem participou do ato da criação? Então, a terceira pergunta. Quem estava no ato da criação? Vamos ler em Gênesis. Voltamos lá pro primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1. Versículo 1 e versículo 2, para saber quem estava na criação. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Agora, João 1. Então, aqui já vemos que Deus, Pai, Deus Pai no caso, e o Espírito Santo estavam na obra da criação participando. Agora, João, nós vamos abrir em João. Não é o primeiro João, nem o segundo, nem o terceiro. Não são os Joãos pequenininhos, como a gente fala. É o João ali no Novo Testamento, perto de Mateus, de Lucas, de Marcos. Eu acho que o João é depois de Lucas. Isso, já achei aqui, ó. Então, a gente vai abrir em João. Mateus, tá, vou fazer assim, obrigada, Deus abençoe. Ai, que bom, Mateus. Deus te abençoe muito também. Que Deus te ajude a continuar no estudo, que a volta de Jesus está muito próxima, né? E a gente tem que ficar pertinho dele, não só porque ele tá voltando, mas porque a nossa vida é muito mais feliz e tem paz quando a gente está perto de Jesus. E estudar a Bíblia nos aproxima de Deus, né? Vamos lá. João 1. Então, vai abrir no livro de João o primeiro capítulo, tá? Então, é o capítulo 1, o número grandão 1, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Então, já vimos no outro capítulo e versículo que Deus, Pai e o Espírito Santo estavam na criação. Agora, vamos ler aqui, ó. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, antes de tudo, a gente tem que ver aqui, ó, quem estava escrevendo essa carta? Evangelho segundo João, né? Então, João, quem era João? Discípulo de Jesus, né? E João conviveu com Jesus. João, Marcos, Mateus, Lucas, eles falam sobre a vida de Jesus na Terra, né? Enquanto ele viveu aqui. Então, João estava falando sobre Jesus. E aqui, pode ver, o título do capítulo 1 é a encarnação do Verbo. Não é reencarnação, tá, minha gente? É encarnação. Porque Jesus foi encarnado humano, né? Então, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo, prestem bem atenção, era Deus. É Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Vocês prestem bem atenção nesses versículos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Dele de quem? De quem João estava falando? De Jesus. E sem ele, nada. Então, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, a Trindade estava presente, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Todas as coisas foram feitas por meio de Jesus. Embora a Bíblia não use a palavra Trindade, há vários textos que mencionam as três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo.
Então aqui, eu sempre digo para quem estiver estudando, pega a Bíblia, pega papel, pega caneta, caso precise fazer anotações, que nem aqui tem os textos, né? Que é referente à Trindade. E eu vou falar para vocês podem anotar. Mateus 28, 19. 2 Coríntios 13, 13. Colossenses 1, 16. Há, portanto, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas. Ou seja, são 3 pessoas pessoais, 3 pessoas que existem, mas é um Deus. Eles são 3 em 1. A Trindade ainda é um mistério para nós. A gente vai entender a Trindade realmente só quando a gente for para o céu. Mas por enquanto é isso que a gente pode entender, que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles fizeram tudo o que existe. Eles são pessoas separadas, embora seja um Deus, não são 3 deuses, mas um Deus separado em 3. Outra coisa, Jesus, ele foi filho de Deus a partir do momento que Jesus encarnou na terra, mas lá no céu Jesus não é filho de Deus. Jesus não foi criado por Deus. Jesus sempre existiu. Jesus é eterno, assim como Deus Pai e assim como o Espírito Santo. Então, o que a gente, pela fé e pela leitura da Bíblia, a gente entende quando João fala que Jesus é o verbo de Deus, foi o verbo de Deus na criação, imaginamos que Deus falava, Jesus fazia e o Espírito Santo estava ali. A gente tem a imagem de que Deus é a glória, né? Não podemos ver Deus. Jesus é a imagem de Deus e o Espírito Santo o poder de Deus, tá? Então os 3 são um. Como foi o processo diário da criação? Então agora a gente vai ver como que foi essa criação. Em quanto tempo a Terra foi criada? Gênesis 1. Bora lá para o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis 1. Gênesis 1, verso 3, 4 e 5, tá? Então, a gente vai ver o capítulo 1, verso 3, 4 e 5. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então Deus, no primeiro dia, ele fez a luz, né? Então as trevas, na verdade, a treva não foi criada. A treva a escuridão é apenas a ausência de luz, né? Então Deus criou a luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e a treva. Então no primeiro dia, Deus fez a luz. Vejam bem, teve tarde e manhã o primeiro dia. Então, foram dias literais. Agora, vamos ler o versículo 6, 7 e 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Então, o firmamento que está falando aqui é o céu que a gente vê hoje. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, no segundo dia, Deus fez o céu e a separação das águas. No terceiro dia, verso 9 até o 12. Disse Deus também, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e o ajuntamento das águas de mares. E viu Deus que isso era bom. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva,
A terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Então, no terceiro dia, Deus fez a separação ali fez as coisas da terra, né, relvas e tudo mais, o mar, as árvores, peixes e pomares, né? Agora, no quarto dia, versículo 13 ao 19. Versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. O que são luzeiros, hein? Para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. Então, aqui os luzeiros no céu são as estrelas, a lua, o sol, e eles, por muito tempo, eles foram usados justamente para saber qual a estação do ano que estava, qual a localização que a pessoa estava, né? A separação do dia e da noite, né? Para sinais, para estações, para dias e anos. E sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia, que é o sol, né? E o menor para governar a noite, que é a lua. E fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então, no quarto dia, Deus fez o sol, a lua e as estrelas, né? Agora, no versículo 20. A gente vai ler do 20 ao 23. Então, 20, 21, 22, 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes. Deus está criando as criaturas das águas. E voem as aves, olha só, as aves também, sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, baleias, que a gente conhece baleia, mas tem um monte de animal que a gente nem conhece, né? Só 5% do oceano foi descoberto pelo homem até hoje. Animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Então, no quinto dia, Deus fez os peixes, as criaturas marítimas, as que rastejam e as aves. Agora, no sexto dia, o que Deus fez? Vamos ler o versículo 24 ao 26 e depois o 31. Disse também Deus: produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Agora, ao 26. Também disse Deus: então Deus fez os animais, né, da terra. O que mais ele fez no sexto dia? Agora no versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Esse versículo aqui é mais uma prova de que a Trindade estava presente na criação, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, Jesus, o Espírito Santo, né? Façamos, ele não disse eu vou fazer ou eu faço, né? Façamos homens à nossa imagem e à nossa semelhança, né? Tenha ele, no caso o homem, domínio, ou seja, que ele mande, né? Que ele comande sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, no sexto dia, Deus fez todos os animais e o homem, né?
Agora, no sétimo dia, o que aconteceu? Vamos ver? Gênesis, capítulo 2. Então, tá um pouquinho abaixo. Eu acho que na tua Bíblia aí também tá na mesma folha, né? Capítulo 2, que é o número grandão, número 2. Versículo... Só um instantinho. Versículo 1 ao 3. Sétimo dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, ou seja, tudo que tem na terra, né? E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Notem que Deus descansou no sétimo dia de toda a obra, não que Deus precisasse descansar, mas sim como um exemplo para Adão e Eva, né? Para eles descansarem também, né? Porque eles também iriam trabalhar 6 dias. Claro que nem se compara com o trabalho do ser humano pós-pecado, né? Mas era um trabalho gostoso, mas mesmo assim, no sétimo dia seria um dia de descanso, um dia de paz, um dia para eles só passearem, um dia para eles ficarem com Deus, cara a cara, conversando com Jesus, né? E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que como Criador fizera. Que lindo, né? Então Deus fez a terra em quantos dias? 6 dias, né? Literais. E depois ele, no sétimo dia, ele descansou. Então no primeiro dia ele fez a luz, né? E separou luz e trevas, no caso a noite e o dia. No segundo dia fez a separação das águas. No terceiro dia ele fez a terra, o mar, as árvores, os peixes e os pomares, né? As relvas. No quarto dia ele fez sol, lua, estrelas. No quinto dia ele fez os peixes e as aves. No sexto dia, e répteis, né? No sexto dia ele fez todos os animais e o homem. E no sétimo dia ele descansou. A palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, o primeiro dia, significa Ion, Y-O-M, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhada de numeral ordinal. Ou seja, lembram que eu falei para vocês que a Bíblia, o Primeiro Testamento, ela foi traduzida do hebraico para a nossa língua, né? E para todas as outras. E a Bíblia original o Antigo Testamento era em hebraico original. Acho que foi isso que eu falei. E o Novo Testamento... E o Novo Testamento era grego, tá? Então, tem algumas palavras que a gente tem que pesquisar na origem da sua língua para entender. Então, dia ali significa Yom, que quer dizer realmente um período de 24 horas. Agora, vamos para o tema 5. Só um instantinho, eu já volto. Não vai dar nem um minuto que eu tenho que dar o remédio do Isaac, que tá na hora, já passou uns minutos. Passou 5 minutos e eu já volto rapidinho. Prontinho, voltei, Isaac medicado. Vamos lá, então, pro tema 5. Já tá acabando, tá? Falta 2 temas só. Número 5. Como se deu a criação do homem e da mulher? Então, como aconteceu a criação do homem e da mulher, né? Gênesis, já estamos em Gênesis. Capítulo 1, já estamos abertos no capítulo 1. Vamos ler o versículo 26 e o versículo 27. Aqui. Versículo é o número pequenininho, tá? Capítulo é o nome grandão. 26 e 27. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora nós vamos ler. Então a gente já viu aqui que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo criaram o homem, tanto que diz ali, né, façamos a nossa imagem, ele diz no plural, né, e não no singular. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus no 6º dia da criação. Agora vamos ler o capítulo 2, que é o número grandão, o número 2, e o versículo 7, tá? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, olhos, nariz, boca, ouvido, mãos, né? A imagem de Deus, e o homem foi feito da terra, do pó da terra. E Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, que é exatamente isso, o ar que a gente respira. E o homem passou a ser alma vivente. Então, assim, eu repito agora que vocês, toda vez que vierem estudar, eu vou deixar aqui gravada a live, peguem as suas bíblias, peguem caneta, peguem papel, façam anotações. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí a pergunta nos comentários, que eu, durante a semana, eu vou responder, tá bom? Conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia fala, não conforme eu acho, mas o que a Bíblia fala. Eu digo e repito, não acreditem no que eu digo, não acreditem no que o pastor, padre, bispo fala. Acredita no que a palavra de Deus fala. Ela, sim, não erra e não falha, tá bom? Então, vamos focar na Bíblia e não nos achismos. Então, aqui a Bíblia confirma que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser uma alma vivente. Eu sou uma alma, tu é uma alma vivente, porque temos fôlego de vida, tá bom? Agora, vamos abrir no versículo 18. Aqui eu só mudo uma página da minha Bíblia. Aqui minha Bíblia, tá? Deixa eu botar um pouquinho mais para trás para vocês verem minha Bíblia. Peraí. Aqui. Então, agora nós vamos abrir no versículo... Então, continua no capítulo 2, tá? Que é o número grandão aí, o capítulo 2. E agora a gente vai abrir no versículo 18. E vamos ler do versículo 18 ao 25. Então, a gente vai ler o 18, 19, 20, 21, até o 25, tá bom? Então, 2. Ai, gente, a minha cabeça é... Olha, 18 a 25, tá? Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Então, primeiro Deus fez o homem, né? Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Ou seja, Deus fez... Como que eu vou explicar? Uma auxiliadora, uma ajudadora, vamos supor, uma companheira, né? Que lhe seja idônea, ou seja, que seja igual a ele, né? A mesma espécie, né? O homem não é animal, mas é como se fosse isso, a mesma espécie, tá bom? Falando de uma forma bem grotesca. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então Adão, quem deu os nomes de todos os animais que existem, tá certo? Todos, o cachorro, a arara, o peixe-boi, todos foi Adão que deu o nome. Continuando deu o nome a todos os animais domésticos, no versículo 20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, Adão estava dando nome para os animais, vendo que todos eles tinham um par e Adão não tinha um par. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem.
Então Deus fez uma espécie de anestesia ali em Adão, né? E Adão adormeceu. E este adormeceu. Tomou uma das suas costelas. Então Deus pegou uma costela de Adão e fechou o lugar com carne. Então Deus ali foi. Então a primeira cirurgia já foi ali na criação mesmo. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, né? A costela que Deus tirou do homem, ele transformou numa mulher e lhe trouxe para o homem. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Lindo, né? E é interessante que até hoje o homem, todos os homens, eles têm uma costela a menos que a mulher, no caso. Então, eu acho isso muito incrível. Todos os homens têm uma costela a menos que as mulheres. E eu acho tão bonito quando o homem chama a mulher, né, a esposa, de minha costela. Eu acho muito bonito, assim, quando o Paulo brinca comigo, né? Ah, minha costela perdida, coisa assim que eu achei. Ah, eu acho muito fofo. Então, essa é a nossa origem. A nossa origem é linda, é perfeita demais. O mundo foi feito com muito amor, com muito carinho. Agora aqui, ó, vou ler um textinho para vocês, né? O homem foi criado do pó da terra, mulher criada da costela de Adão. Coroando a obra da criação, né? No sexto dia. Deus fez o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, diferentemente do restante da criação, que veio à existência pela palavra de Deus. O ser humano foi feito à sua imagem, foi moldado pelas mãos divinas e recebeu diretamente de Deus o sopro de vida. Você é muito especial para Deus, nós somos muito especiais. Agora, número 6. Daí tem o 6 e o 7, tá? Já tá acabando. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Então o casal já recebeu um presente de Deus, né? Eles nasceram e ganharam um lindo presente. Vamos ver qual foi esse presente? Gênesis, já estamos em Gênesis. No capítulo 2, já estamos no capítulo 2. No versículo 15, 16 e 17. Versículo é os números pequenininhos, o capítulo é o número grandão, né? Então, o número 2, versículo 15, 16 e 17. Vamos ver qual foi esse presente. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Éden quer dizer paraíso. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora, só um pouquinho, Gênesis 2, 8. Gênesis 2, 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então, eles ganharam um lindo presente, que foi o quê? Um jardim, né? Separadinho para eles. Eles tinham toda a terra para eles, óbvio, mas o jardim era como se fosse um sítio, uma chácara, não sei, uma fazenda deles ali, que era o lugarzinho deles, né? E Deus deu esse lindo jardim para eles, que tinha todas as espécies de árvores, de frutos e tudo mais. Agora, número 7, a última pergunta. Sob que condição eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Então, tinha uma condição para eles viverem nesse jardim. Gente, nos próximos estudos, eu vou tentar explicar ao máximo sobre tudo isso que aconteceu. Não vou querer aqui contar como se fosse uma historinha, um conto de fadas, uma fábula, igual muitos falam sobre o jardim, o Adão e Eva lá peladinhos. Não, eu vou vir aqui falar com vocês de uma forma muito séria que o que aconteceu com a nossa terra foi muito sério, e a gente entendendo muito bem da onde a gente veio e como ocorreu toda essa maldade, a gente vai ter
plena certeza de onde a gente vai também, para onde o mundo está indo, tá certo? Então, nos próximos assuntos, até o próximo estudo é a origem do mal, né? Eu venho falar mais sobre, e vou deixar também aqui, não nessa live, mas eu vou deixar na próxima live, eu vou deixar um link também de um filme, de um estudo muito bem explicado, de 40 minutos, que mostra até, assim, uma representatividade, assim, como se fosse um filme, tá? De tudo isso que a gente vai estudar. E eu gostaria muito que quem estivesse fazendo o estudo comigo, que assistisse esse filme, que eu vou deixar o link no próximo live. Sob que condição eles viveriam eternamente no Jardim do Éden, Gênesis 2, 15 ao 17. Tomou, pois, o Senhor, que eu já li, né? Deus ao homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás. Então, no próximo estudo eu vou responder por que Deus botou uma tentação lá no Jardim do Éden. Por que Deus colocou isso? Deus já não sabia que eles iriam pecar? Por que Deus teve que colocar essa árvore lá? Por que Deus não perdoou eles e deixou tudo acontecer perfeito de novo? Por que Deus não perdoou eles e já, tipo, volta tudo a ser perfeito, o pecado nunca aconteceu? Algumas perguntas pretendo responder todas essas dúvidas no próximo estudo, tá bom? Eu responder não, a Bíblia responder, tá bom? Então, a condição era não comer, né? Do fruto do bem e do mal. Então, vamos para a recapitulação de hoje. Hoje aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. Guardem isso na mente de vocês, que a gente vai precisar bem mais pra frente, tá? A gente vai precisar lembrar disso, que no início, antes dela ser criada, a terra era sem forma e ela era vazia. Deus falou e tudo se fez. Os céus e a terra foram criados por Deus, Jesus e Espírito Santo, né? Em quantos dias a terra foi criada? 6 dias literais. Estavam presentes na criação Deus, o Pai, o Espírito Santo e Jesus. O homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela de Adão. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então a gente já sabe dessa história, essa parte da história, né? Que foi o início de tudo. E a gente vai, nos próximos estudos, entender o porquê dos porquês. Tá? O máximo que a Bíblia explica para nós, eu vou trazer aqui para vocês. Então, o nosso compromisso de fé de hoje é: aceito que o universo foi criado com a participação das 3 pessoas da divindade. Creio no poder de Deus, que criou a terra em 6 dias literais. Quero conhecer mais a respeito do Deus Criador. Então, quem assistiu essa live e aceita tudo que foi lido aqui explicado, dá uma curtida aí na live, né? Pode deixar comentário. E semana que vem eu volto com o próximo assunto, que daí é mesmo a origem do mal, tá? A origem do mal, que eu confundi, que achei que era nesse assunto, mas eu confundi e não, tá? Então, a origem do mal é o terceiro assunto. Então, hoje a gente aprendeu como a terra foi criada, como o homem e a mulher foram criados, animais e tudo mais. 6 dias literais, no 7º dia Deus descansou. Vamos fazer a oração então para terminar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, porque mais um estudo estamos aqui aprendendo da tua palavra. Peço em nome de Jesus que o próximo estudo seja mais abençoado que esse e que o primeiro, e que assim venha crescendo as tuas bênçãos sobre cada estudante da tua palavra, porque aprendemos que bem-aventurados, ou seja, mais que felizes, são aqueles que estudam a tua palavra, que é a Bíblia. Pai, por favor, toca em cada coração, toca no meu coração também, para que queremos estudar, para que a gente venha querer estudar cada dia mais a tua palavra e se preparar para a tua volta. Obrigado porque o Senhor fez a terra, porque fez a nós, e que em breve o Senhor vai nos resgatar e nos levar para o céu, para um lugar maravilhoso. Pai, abençoe a noite de cada um, cada pessoa que está aqui nessa live hoje, em nome de Jesus. Amém. Então, até semana que vem. E
Oi, Matheus. Sim, terminou. É quase, é um pouquinho, é 1 hora de estudo no máximo, tá? Ou um pouquinho menos. E, Matheus, tu pode, eu vou deixar gravada a live aqui. Se tu não conseguiu acompanhar todos os textos bíblicos, tu pode assistir novamente. Desde o início, tá bom? Pega papel, pega caneta, pega a Bíblia. E pode comentar também depois, se tiver alguma dúvida, que eu respondo durante a semana. E é isso. Boa noite, Deus também te abençoe, Matheus, e todo mundo que assistir a live, tá? Até a próxima semana. Tchau!